Então, isostática, aqui é o professor Rodolfo, pórticos planos, introdução e procedimentos de cálculo. Então, aqui eu tenho um modelo estrutural de uma edificação, né? Pode ser uma edificação residencial ou comercial, em um modelo tridimensional, no qual a gente tem os pilares, as vigas e as lajes. Então, aqui nesse modelo eu posso ter, por exemplo, cargas de pessoas em cima dessa laje, ou móveis que seja, né? Poderia ter aqui também uma parede representada aqui nesse vão, que daí eu poderia representar como uma carga uniformemente distribuída sobre essa viga. Poderia também representar aqui a ação do vento, agindo lateralmente nessa edificação, talvez até a ação do sismo, também aqui provocando uma excitação na base, um recalque de apoio, né, um recalque aqui da fundação. Por que não também aqui uma platibanda aí acompanhando o caimento do telhado? Então, essa edificação pode estar sujeita a carregamentos diversos, né? Dentre os modelos estruturais que a gente pode analisar essa estrutura, a gente tem o, talvez, não mais completo em relação ao modelo que contém apenas elementos lineares, que seria aqui o pórtico espacial. Então, basicamente, aqui eu fiz tirar as lajes. Nesse tipo de modelo, o carregamento da laje seria representado já em cima das vigas, né? Como isso daqui, por exemplo. Então, teria transferência desses carregamentos. Temos também o modelo de grelha, no qual posso analisar um pavimento único, como esse daqui, por exemplo, todas as vigas desse pavimento, né? Então, aqui seria o caso do modelo de grelha, esse daqui, né? O modelo isolado. Temos também o modelo estrutural de viga, no qual a gente analisaria apenas um elemento. Pode ser, por exemplo, essa viga aqui da fachada, né? De forma isolada. E aí os pilares aqui, como não estão aparecendo, a gente poderia representar esses pilares como apoios. Esse assunto de vigas a gente já viu, né? Isso aqui poderia ser representado assim, esse modelo. Em todo caso, o tópico de hoje é pórtico plano. Então, no caso de pórtico plano, eu analisaria em um plano, né? Daí o nome. Por exemplo, esses pilares aqui da fachada da frente e mais essas vigas aqui da frente, formando aí um pórtico plano, que é esse que está representado aqui isolado. Então, as características básicas do pórtico plano, a primeira e mais óbvia é que ele é um plano, né? Então, vou representar aqui o plano, colocar como XY, e aí a gente pode dizer também, já combinei isso com vocês aí anteriormente, né? O eixo X a gente pode dizer que é o eixo horizontal e o eixo Y, o eixo vertical. Então, essa minha estrutura pertence a esse plano, XY ou horizontal vertical. Sobre os carregamentos que são possíveis, os carregamentos no modelo de pórtico plano, eles atuam nesse plano. Então, aqui eu teria, por exemplo, uma força que está na vertical, né? Uma força FV. Poderia ter aqui umas forças, né? Pelo que eu coloquei aqui, na horizontal. Poderia ter uma carga distribuída, por exemplo, aqui em cima dessa viga. Então, só carregamentos que atuam no plano. E aí, como eu tenho esses carregamentos atuantes nesse plano XY, né? Eu não teria momento sendo gerado em relação aos eixos Y e X, só que em relação aqui a um eixo que eu vou colocar como um eixo Z, essas forças poderiam estar gerando um momento em relação ao eixo Z, MZ, que de modo geral a gente deve representar aqui só como um momento mesmo, já fica subentendido que é em relação ao eixo perpendicular a esse plano que pertence ao pórtico. Então esse seria o modelo de pórtico plano. Quais as equações de equilíbrio que devem ser obedecidas? Bom, pelos próprios carregamentos, né, que são possíveis aqui, para que a estrutura fique estável, a gente tem que obedecer somatório de forças horizontais tem que ser igual a zero, para que a estrutura não desloque na horizontal. Somatório de forças verticais também tem que ser igual a zero, para que a estrutura não desloque na vertical. E somatório de momentos também tem que ser igual a zero, garantindo aí que ela não vai girar. Então, essas são as equações de equilíbrio que devem ser obedecidas, né? Outra coisa aqui também sobre o modelo de pórtico plano é que as ligações dos elementos são consideradas como rígidas. Então, se eu tiver, por exemplo, aqui uma carga distribuída em cima desse elemento aqui, a tendência, né, é que ele tenha uma deformação, alguma coisa parecida com isso, e esse ângulo interno aqui, que a priori, né, seria igual a 90 graus, quando o elemento se deforma,
esse ângulo de 90 aqui ele permanece com o mesmo valor de 90. Então, ao deformar essa viga, eu estaria indiretamente provocando também uma deformação no pilar. Então, quais esforços internos que podem ser desenvolvidos? Então, vamos considerar aqui o pórtico, vamos tomar como referência esse nó aqui, e vamos considerar que nesse nó eu posso ter uma força aplicada na horizontal, uma força de repente aplicada na vertical, e talvez aí um momento também aplicado nesse ponto. E aí vamos considerar que essa força na horizontal, por que não, né? Ela pode estar indo para a direita, ou pode estar indo para a esquerda, a força vertical pode estar indo para cima, ou pode estar indo para baixo de repente, e o momento pode estar no sentido horário, como isso que eu coloquei, ou talvez ele esteja também no sentido anti-horário. Então, esse nó, devido à aplicação das forças, ele pode se deslocar para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, ou ele pode girar em sentido horário ou anti-horário. O efeito provocado por essas forças, né, aqui representado de forma isolada, seria alguma coisa parecida com isso aí mostrado nas figuras. Então, a gente vê aqui que em relação ao efeito da força horizontal, a gente teria esses elementos que estão na horizontal sujeitos aí ao esforço normal, né? Então, esse daqui pode estar sujeito a um esforço normal devido à aplicação dessa força horizontal. Então, ele pode estar aumentando ou diminuindo de tamanho, né? Deixa eu botar aqui na vertical a referência. Então, a gente vê que o elemento da esquerda está aumentando e diminuindo, a mesma coisa para o da direita. Já em relação ao elemento que está na vertical, a gente percebe aí o efeito do esforço cortante, né? Já que a gente tem uma face deslizando aqui em relação à outra. Então, os elementos da vertical estariam sujeitos aí ao esforço cortante. O efeito contrário acontece quando a gente aplica aqui uma força na vertical, né, em relação a esse nó. A gente tem os elementos que estão na vertical sujeitos, então, ao esforço normal, enquanto que os elementos que estão na horizontal, eles ficam sujeitos ao esforço cortante. Também, né, ao aplicar aí o momento nesse ponto, a gente verifica que todos os elementos aí, por conta disso, ficam sujeitos ao efeito de flexão, ou seja, momento fletor. Também, né, pode ser possível em todos esses elementos, conforme demonstrado aí nessas figuras. E aí outro ponto importante aqui, né, só ressaltando mais uma vez, vejam o efeito aí do momento, que esse ângulo aqui, a priori de 90 graus, ele se mantém, né, já que a ligação é rígida, mesmo quando eu provoco a deformação. Então, o giro no elemento é também transferido para os elementos vizinhos, conforme a gente pode ver aqui nessa figura. Em relação aqui à convenção de sinais dos esforços internos, para não analisar o pórtico inteiro, vamos pegar só esse pedaço daqui, que daí eu tenho um elemento que está na vertical e um elemento que está na horizontal. Então, dando um zoom aí, eu teria mais ou menos isso. Então, em relação a esse elemento que está na horizontal, não tem muito o que dizer, né? É a mesma coisa que a gente já estava trabalhando lá com os elementos de viga, que a gente já estudou. Então, aqui a gente teria, em relação ao esforço normal, né? Vou botar aqui o eixo do meu elemento. Então, esforço normal, as forças que estão atuando em relação ao eixo do elemento, pode ser porventura positivo, né? Esforço normal de tração, ou negativo, daí a gente teria esforço normal de compressão. A gente pode ter também forças que estão atuando perpendicular a esse meu eixo, no caso dando aí o esforço cortante, que também pode ser positivo ou negativo. E aí, em relação ao cortante, se a gente está analisando pelo lado da esquerda, carga para cima da cortante positivo, carga para baixo da cortante negativo. Se a gente estiver analisando pelo lado da direita, carga para baixo da cortante positivo, carga para cima da cortante negativo. E em relação ao momento fletor, né, a gente pode analisar aí qual é a face que está sendo tracionada. Se tracionar a parte de baixo, a gente diz que o momento fletor é positivo. Se tracionar a parte de cima, a gente diz que o momento fletor é negativo. A gente chega na mesma conclusão se a gente utilizar pelo lado esquerdo regra da mão esquerda e pelo lado direito regra da mão direita. Então, esses aqui seriam os esforços em relação a esse elemento que está na horizontal. É só pegar o que a gente já conhece de viga, não tem problema nenhum. E aí fica a pergunta, né? O que é que a gente vai fazer agora quando o elemento não está na horizontal, como é o caso desse daí que está na vertical. Então, a dica é dada aqui pela coruja, né? É só a gente girar a cabeça
E aí a gente pode enxergar do mesmo jeito que eu tinha, né, representado aqui o eixo desse elemento, basta eu representar o eixo desse elemento aqui. Então, geralmente eu associo a convenção de sinal do normal, do cortante ou do fletor, tipo em relação ao momento fletor. Os valores positivos estão aqui embaixo e os negativos estão aqui em cima. Aí eu posso dizer que o positivo estando aqui embaixo, melhor, né, do lado da direita, e o negativo estando aqui do lado da esquerda, é um equivalente a dizer que eu estou considerando essa face aqui como sendo a face, entre aspas, aí, né, a face de baixo do meu elemento. E aí nessa condição eu posso dizer que se eu estiver olhando para cá, é um equivalente a dizer que eu estou olhando para a esquerda, e se eu estiver olhando para cá, é um equivalente a dizer que eu estou olhando para a direita. Então a parte de baixo seria o meu lado esquerdo e a parte de cima seria o meu lado direito. Então representando aqui o eixo do meu elemento, aqui eu teria os meus esforços normais, né? Estão atuando na direção do elemento. Então aqui eu teria normal positivo, também na direção do eixo do elemento. Está aqui o esforço normal negativo, esforço normal de compressão, perpendicular ao eixo do elemento, né? Por essa perspectiva aqui que eu coloquei, lado da esquerda, eu teria a carga vindo para cá, vai dar o cortante positivo, e aqui, pelo lado da direita, esse seria o sentido do cortante positivo. Do mesmo jeito, aqui eu tenho cortante negativo, e em relação ao momento fletor, também igualzinho, né? Como eu acabei de dizer, é só meio que girar a cabeça aí para a gente conseguir enxergar a deformação. Então aqui eu teria um momento positivo, tração na parte de baixo da viga, né? Não é bem viga, mas a gente pode enxergar como sendo uma viga. E aqui a gente teria um momento negativo, tração lá do outro lado. Então eu prefiro sempre associar aqui aos sinais do momento, do cortante ou do normal, quando for mais conveniente, mas aí tem alguns autores que utilizam, né, uma barrinha aqui embaixo para indicar qual seria a face de referência, né, face inferior, vamos dizer assim. Então assim que vai se dar a nossa convenção aqui. E se eu tiver um pórtico parecido com esse daí, né, onde eu tenho elementos que estão na vertical, como esse daqui está na vertical, né, esse daqui também está na vertical, esse tem uma inclinação nesse esquema, esse daqui já tem outra inclinação, não tenho nenhuma barra horizontal aqui, mas poderia ter, né, digamos que eu tivesse mais uma barra horizontal aqui e mais uma carga distribuída nesse ponto, por exemplo, né. Então tem barras aí com várias direções, então basta aí que para cada um desses casos a gente atribua qual seria aí a nossa parte de baixo, a nossa parte de cima, né? E aí o importante é obedecer essa mesma regra em todos os cálculos que a gente for fazer. Seria esse esquema aí, né? Deve ficar mais claro quando a gente vai fazendo alguns exercícios. Então é isso aí, pórticos planos.